Boa tarde, queridos, graça e paz. Amém. Muito bom estar aqui com vocês nessa conferência tão poderosa pelo Brasil, pela nossa nação. Para mim é uma honra poder estar aqui. Eu tenho 47 anos, sou casado há 27, tenho uma filha de 23, me converti em 89. A década de 90 eu fui abençoado por essa casa, pelas comunidades, e eu fui muito ministrado por tudo aquilo que Deus moveu naquela década. Então, para mim é uma honra poder estar aqui com vocês, desfrutando. Apóstolo Ari Caetano, sua casa, seu ministério, prazer poder estar aqui com vocês. Amém? Glória a Deus. Feche teus olhos só um instante. Papai, obrigado. É tão bom poder estarmos aqui na tua presença. É tão bom poder chamar-te de Pai. Porque através de Cristo Jesus, nós não temos apenas um Deus, nós também temos um Pai. E nós só podemos ter um Pai quando nós somos filhos. Então nós não estamos aqui apenas como servos, nós estamos aqui como filhos, somos portadores de uma vida, de uma natureza, de um caráter, de uma vida indissolúvel, indestrutível. E nós te louvamos, Senhor, nessa tarde, nós erguemos o teu nome sobre todo nome neste lugar. Ninguém é maior do que o Senhor neste lugar. E aonde o teu nome é entronizado, vidas são transformadas, milagres acontecem, casamentos são restaurados, destinos são alinhados. Quando nós entronizamos o teu nome, nós queremos nesta tarde erguer o teu nome, dizer que tu és o Senhor das nossas vidas, dessa casa, dessa cidade, desta nação. Nós te adoramos, Senhor, nós exaltamos o teu nome. Amado e querido Espírito Santo, nos ensina, nos conduz, nos direcione nessa tarde de uma forma pontual, de uma forma cirúrgica, Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos ser guiados a toda a verdade, em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Glória a Deus, aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 10, Atos, capítulo 10, glória a Deus, maravilha. Versículo 9, nós vamos ler Atos 10, do 9 ao 16, glória a Deus, muito bom, obrigado Espírito, obrigado Senhor, glória a Deus, amém? Quantos estão prontos? Nós temos no telão aqui também, né? No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia a terra, preso pelas quatro pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levanta-se, Pedro, mata e come. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou a segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. E isso aconteceu por 3 vezes, e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. O que tudo indica é que Pedro, eu não estou afirmando, mas tudo indica que Pedro estava jejuando. Tudo indica que Pedro estava no período de jejum. E por volta do meio-dia, ele sobe para um período de oração. E de repente, ele tem um êxtase, ele tem algo sobrenatural acontecendo. Eu penso que todo cristão quer ter êxtase, quer ver algo sobrenatural acontecendo. Quantos estão comigo? Amém? Glória a Deus. E de repente, o céu se abre, né? Como a gente tem ouvido clamores de desejar os céus abertos, né? Então Pedro está tendo tudo isso. Pedro está tendo um êxtase, está tendo algo sobrenatural acontecendo. Ele tem os céus abertos. Então
não era os céus fechados, o problema não era a falta de mover, mas desceu do céu. Como? Era como se fosse um lençol amarrado pelas quatro pontas, com toda a espécie, todo tipo de répteis, de quadrúpedes, tudo aquilo que um dia nós estudamos em Levíticos, que não era permitido comer. E Deus diz para Pedro, mata e come. E Pedro diz, Senhor, o senhor deve estar equivocado. Ou o senhor se esqueceu do que o senhor nos ensinou, só pode ser. O senhor esqueceu que essas coisas a gente não come? Oh Deus, eu sou crente. Eu não como isso não, isso é pecado. Só que quem estava mandando ele comer era Deus. E Pedro está dizendo para Deus assim, olha, o senhor está me dando coisa impura, eu não como isso não. Imagine que o Deus que tinha dito que ele não poderia comer daquilo, agora está mandando ele comer. Estranho, né? Antagônico, paradoxo. E Deus acaba insistindo com ele por 3 vezes. E como Pedro rejeita, ele não está rejeitando porque alguém novo está falando algo para ele, não era alguém desconhecido, era o mesmo Deus que havia dito que aquilo não poderia ser comido, é o mesmo Deus que está dizendo para ele, mata e come. E Deus está discutindo, e Pedro está rejeitando de Deus o que Deus estava dando para ele, e por esse fator foi recolhido aos céus. Uau! Como é tremendo a nossa jornada cristã, porque Deus ele não muda, irmãos, mas ele se move. Deus ele não muda, mas ele se move. É preciso entender que tem pessoas que estudam onde Deus esteve. Isso é um historiador, mas existem os caçadores que procuram saber onde ele está. Não é difícil você saber onde ele esteve, difícil é você saber onde ele está. Não é difícil você saber o que ele fez. Eu quero que você me diga o que ele está fazendo. A Bíblia não é um livro que você estuda sobre Deus. A Bíblia é um livro que você estuda com Deus. É o único livro que você estuda com o autor. Aqui, teologia não é a informação de Deus. Teologia é o conhecimento de Deus. E conhecimento para o povo ocidental é uma coisa, para o povo oriental é outra. Para a igreja ocidental, conhecimento é informação. Para a igreja oriental, conhecimento é intimidade. Então nós podemos saber onde Deus esteve, mas não saber aonde Ele está. Nós podemos saber o que Ele fez e não saber o que Ele está fazendo. Então, Pedro, provavelmente aqui estava recebendo a definição de um chamado, que seria os seus chamados para os gentios. Pedro provavelmente estava recebendo a definição do seu chamado. Porém, contudo, todavia, no entanto, o seu conceito, a sua estrutura, o impediu de desfrutar daquilo que Deus tinha para ele. Preste atenção, eu quero ratificar alguns pontos aqui. O problema de Pedro não era falta de unção, não era falta de um mover. O problema de Pedro não era os céus fechados, o negócio está difícil, não está acontecendo nada, parece que os céus estão de bronze. Não, esse não era o problema de Pedro, o céu estava rasgado. Deus estava fazendo algo. O problema não estava nos céus, o problema estava na estrutura mental de Pedro. Muitas vezes o problema não está nos céus, o problema está no nosso nível de estrutura mental. Porque nós queremos colocar Deus dentro de uma caixa de sapato. Nós criamos uma teologia não para conhecer Deus, mas para explicar Deus. Deus não pode ser explicado, Ele não cabe na nossa mente. Por isso que a Bíblia diz, provai e vede. Escute, eu não posso conhecer Deus aqui. Eu preciso entender que Deus é uma pessoa, e você só conhece uma pessoa, não quando você estuda sobre ela, mas quando você se relaciona com ela. O que nós precisamos é conhecer um Deus pessoal. Ele fala, Ele anda, Ele toca, Ele abraça, Ele se relaciona conosco. Escute, se Ele está morto, Ele foi, mas se Ele está vivo, Ele é. Se Ele está morto, Ele esteve, mas se Ele está vivo, Ele está. Se Ele está morto, Ele fez,
mas Ele está vivo. Nós não estamos aqui em memória, nós estamos aqui na presença. Na presença dos deuses antigos. Cadê? Nós estamos na presença dele, nós não estamos aqui em memória. Então, o que nós precisamos entender? Nós estamos querendo um avivamento. Eu desejo, eu sou um amante dos avivamentos. Eu estudei os avivamentos, não como saudosismo, mas o meu livro de cabeceiras é Os Generais de Deus. Eu sou apaixonado por isso. Agora, muitas vezes, nós queremos que Deus entre na nossa estrutura. Antigamente, nós tínhamos uma fome e não tínhamos o conhecimento que nós temos. Passados anos, nós temos o conhecimento que não tínhamos, mas não temos mais a fome que tínhamos. Então, o que está nos impedindo é a fome que nós não temos mais. Antigamente nós não conhecíamos, não tínhamos o nível de informação que nós temos, mas nós tínhamos uma fome. Hoje nós temos mais informação, mas perecemos por falta de fome. Nós sabemos explicar muita coisa, mas não temos mais a revelação. Então, o que nós precisamos entender? Será que o problema está nos céus? Ou está na minha estrutura? Ou está no meu, como diz, no meu mindset, no meu sistema de crença? Será que eu defini como Deus é? Porque Pedro estava tendo uma visão e a vontade de Deus foi revelada para Pedro. Deus está dizendo para Pedro: aquilo que você está chamando de impuro, eu purifiquei. Está falando para os gentios. Pedro estava orando, irmãos. Pedro, eu não posso afirmar, mas quem sabe estava no período de jejum. É que muitas vezes nós estamos esperando algo de Deus, e Deus espera que a gente rompa com as nossas estruturas. Eu não estou falando para mudar os fundamentos. Os fundamentos você não mexe, mas as estruturas você rompe. Não mexe em fundamento. Fundamento é coluna, mas parede você quebra. Você tira a porta de um lugar e coloca em outra. Às vezes nós precisamos ter coragem de fechar uma porta e abrir outra. Você não mexe em estrutura, você não mexe em coluna, você não mexe em santidade, você não mexe em fundamentos. Isso você não pode mexer. Mas eu preciso abrir mão do velho para entrar no novo. Porque ninguém que tendo bebido vinho velho quer o novo. Porque diz, o velho é melhor. Às vezes o que nós experimentamos tem nos impedido de experimentar algo novo. Às vezes o mover que nós vivemos nos definiu como é que Deus faz. Não, Deus se moveu daquele jeito. Não significa que Ele vai se mover nessa próxima vez desse jeito. Ele pode fazer diferente, Ele é Deus. Agora está tendo foco de avivamento lá em Esberg, não sei nem como é que se fala isso. Agora sabe o que me chama a atenção? É que lá começou com os adolescentes. Opa! Epa! Você está falando contra a idade? Não, eu estou falando contra a estrutura. Contra a estrutura de mentalidade. Por que começou com adolescente? Porque adolescente não tem a estrutura que um velho tem. Mas ele tem uma fome que o velho já não tem mais. Ou que alguns já não tem mais. Agora detalhe, acontecendo com os adolescentes, com os jovens em uma faculdade. Opa! O que isso significa? As 10 maiores faculdades do mundo saíram de um avivamento. Estude, as 10 maiores faculdades do mundo saíram de um avivamento. Por que quando Deus passa por um lugar, Ele deixa uma faculdade? Porque todo avivamento é para deixar um entendimento, é para deixar uma mentalidade, não para gerar uma estrutura. Porque as estruturas podem envelhecer, as estruturas podem lembrar aonde Deus passou, mas aonde Ele não está mais.
Na época de Jesus, na época de João Batista, melhor dizendo, Anás e Caifás tinham um templo, mas a voz de Deus estava com João Batista no deserto. Eles tinham a estrutura, mas Deus falou: filho, vem comigo, não fica mais aí não. Quem olhava para Anás e Caifás, eles tinham a estrutura, mas Deus estava no deserto. Os templos que John Wesley pregou, que alguns homens pegaram, viraram supermercado, viraram pistas de skate. Deus não está nem aí com a estrutura. É hora de nós soltarmos o que for preciso soltar e abraçar. Você sabe por que Deus nunca pediu Ismael para Abraão? Porque Ismael foi ideia de Abraão e não de Deus. Sabe que Deus está dizendo? Eu não peço o que você faz, eu só peço o que eu te dei. O que você gerou, Abraão, pode ficar para você, para mim não serve. Eu não quero o que você faz, eu quero o que eu te dei. E aquilo que eu te dei tomou você de mim. Deus nunca quis Isaac, Deus queria Abraão de volta. Porque Deus não tem problema em te dar tudo. O problema de quando Ele te dá tudo é quando aquilo que Ele te deu te tira dele. O ministério não pode ser maior que Ele. Os teus negócios não podem ser maior que Ele. A tua empresa não pode ser maior que Ele. Soltar as coisas do diabo para Deus é fácil. O difícil é soltar a coisa de Deus para Deus. Que Deus estava pedindo para Abraão não era uma obra do diabo ou uma obra da carne, senão Ele tinha pedido Ismael. Às vezes nós não nos perdemos com a carne, às vezes nós não nos perdemos com aquilo que o diabo fez, às vezes nós nos perdemos com aquilo que Deus nos deu. Ei, olha para mim, Maria não perdeu Jesus no baile funk, Maria não perdeu Jesus numa festa rave, Maria perdeu Jesus na igreja. Alguém está aqui? Não. Ele não te chamou para trabalhar para Ele, Ele te chamou para trabalhar com Ele. Não é para você trabalhar para Ele. A Bíblia diz: de Deus nós somos cooperadores. Nós só podemos cooperar com o que Ele está operando. Dele nós somos cooperadores. Ele opera e a gente coopera. Não queira facilitar com aquilo que Ele não está operando. Então, eu creio que algumas pessoas já não têm mais inclinação para o mundo. Quando o diabo sabe que a gente já não tem mais inclinação para o pecado, a gente vai se perder na estrutura, vai se perder na religião. Às vezes nós precisamos soltar o que Deus nos deu para encontrar um novo nível em Deus. Às vezes nós vamos ter que soltar o que Ele nos deu. As palavras que Pedro estava colocando diante de Deus eram bíblicas, sim ou não? Os animais que Deus que eram para Pedro matar e comer eram animais que eram proibidos. Sim ou não? Por que aquilo que você falou que era ruim, agora você está falando que é bom? Deus está dizendo, Pedro, primeiro que eu estou usando os você não pode parar numa placa, você precisa chegar no destino. Existem coisas na antiga aliança que eram sombras, eram tipos, não era a realidade, apontava para algo maior. O cordeiro apontava para algo maior que era Cristo. O problema, queridos, é que às vezes a gente fica na sombra, mas não chega nas realidades. Você só precisa de placa até chegar numa cidade. Depois que você chegar na cidade, você não precisa mais de placa. Você já está na cidade. Nós não precisamos mais de placa. Nós estamos em Cristo Jesus. Nós chegamos em uma nova realidade, em uma nova dimensão. Quando Deus pediu Isaac para Abraão, essa jornada teve uma duração de 3 dias, sim ou não? Então você imagina que 3 dias antes, Deus disse para Abraão: eu quero teu único filho, Isaac. Não é isso? E Abraão anda uma jornada, faz uma jornada de 3 dias. Pense comigo.
Abraão saiu de casa direcionado por uma palavra de Deus, sim ou não? Então Deus falou, quando Deus falou, eu tenho que obedecer, eu tenho que cumprir, sim ou não? Ok, foi assim que Abraão saiu. E Abraão saiu, anda 3 dias. Depois de 3 dias, chega no monte, ele amarra Isaac. Quando ele vai cumprir o quê? A palavra que ele recebeu, sim ou não? Deus disse para ele, parar. Deixa eu te perguntar, se Abraão tivesse ficado com a palavra de 3 dias atrás, o que ele teria feito? Ele teria matado o que não era para matar mais. Deus mudou? Não. A palavra de Deus já tinha se cumprido. Ele queria Abraão de volta e não Isaac. E 3 dias foi suficiente para Abraão render o coração dele de volta a Deus. Então 3 dias depois ele precisava ouvir uma nova palavra para não andar na palavra com data de validade vencida. Tem gente matando que não é para matar mais. Quando a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11 que a fé é, ela não foi nem será. A fé é. Ela não foi porque ela não é passado, e ela não será porque ela não é futuro. A fé é presente, é agora. Então eu preciso viver uma fé presente agora. Eu preciso viver a realidade do Evangelho agora. Tem coisas que eu entendi lá atrás, que agora eu estou entendendo de uma forma diferente. Deus mudou? Não, mas o entendimento foi ampliado. Deus não mudou, mas você entendeu a partir de onde você estava. Escute, querido, você pode morar num prédio de 15 andares. Amém? Nós podemos morar 10 famílias ou 15 famílias no mesmo prédio de 15 andares. A correspondência que chega no endereço de quem? Igual. Chega no endereço da portaria, sim ou não? Sim ou não? Ou chega no endereço no número do seu apartamento? Não, chega na portaria e lá é distribuído. Todo mundo mora no mesmo prédio. Um mora no primeiro, outro mora no segundo, outro mora no quinto, outro mora no 10º e outro mora no 15º, 14º. Deixa eu te perguntar, todo mundo mora no mesmo prédio, mas a visão que quem está no segundo andar tem é a mesma visão que quem está no 12º tem? Podemos morar no mesmo lugar, mas em dimensões diferentes. Todos nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, Efésios capítulo 2, versículo 6, mas podemos estar vendo as coisas com uma dimensão diferente. Deus não te ama mais do que ama a mim. Deus não ama mais a mim do que a você. Deus não tem filhos preferidos. A questão é que tem filho preferido. Você não foi comprado na promoção. Eu fui comprado pelo mesmo valor que você. O segredo, queridos, deixa eu te falar uma coisa, o problema não está no chamamento, o problema está na resposta. Deus chama todos, mas a resposta é diferente. É isso que a gente precisa entender. É tempo de nós rompermos com algumas estruturas da nossa vida. Sabe quantos anos o apóstolo falou um pouco aqui? Ele trouxe só um pouquinho no assunto da arca de Noé. Você sabe quantos anos provavelmente Noé gastou construindo a arca? 100 anos. Você sabe quanto tempo ele usou a arca? 370 dias. Não faz sentido. Não faz sentido você gastar 100 anos para usar 370 dias. Irmão, se fosse alguns de nós, estaríamos na arca até hoje. Rapaz, eu gastei minha vida nisso daqui. Eu pastoreei uma igreja há 25 anos, eu fui para o ministério com 22, eu casei com 20. Ano retrasado, Deus falou para mim, entrega. A igreja não é sua, não, a igreja de Cristo, minha e minha esposa. A igreja, Deus coloca outra para tomar conta da minha esposa, não tem ninguém para tomar. Eu peguei um casal que andava comigo há 22 anos, que viajou pelo Brasil comigo, ministro de louvor. Eu falei, ele está aqui, meu filho, assume a igreja. Eu passei dinheiro da igreja, eu passei prato da igreja, eu passei meu Deus, sabe, sem nada, eu não pedi nenhuma oferta. Eles me deram uma oferta, eu não pedi ajuda mensal, eu não pedi nada, porque aquilo não era minha empresa. Aquilo foi o lugar que eu servi o Senhor.
pastores no Brasil falam: você é louco, cara, você vai fazer 47 anos, você vai... Eu nunca vi ninguém com 47 anos entregar a igreja para um estranho. Cara, 47 anos, você está na hora de acalmar. Eu falei: Abraão teve coragem de sair com 75. Eu ainda estou novo, dá para mim rodar. Sabe o que eu estou dizendo? Se eu não soltasse, eu nunca saberia como é que está sendo. Deixa eu falar uma coisa para você. Alguns de vocês vão ter que soltar coisas que vocês jamais imaginaram que tinha que soltar. Você saiu de casa hoje dizendo que queria uma resposta de Deus. Está aqui. Amém? Está vendo? Deus já está falando. Existem coisas que você precisa soltar. Eu não saí no pior momento da igreja. Eu não saí porque a igreja não tinha recurso. Não, eu saí no melhor momento. Solta o que for preciso soltar. Pastor, sabe o que foi? Eu saí da rota, eu andei 10 quilômetros fora. Antes dos 10 quilômetros de volta. Pastor, mas eu acho que não dá tempo mais. Eu acho que a minha volta, eu vou morrer na volta, mas todo mundo te encontra com o nariz apontado para o alto. Tenha coragem de voltar para a rota. Tenha coragem de fazer o que for preciso fazer. É hora de nós soltarmos algumas coisas que serviu para ontem, mas não serve para hoje. Existem coisas que foram boas para um tempo, boas para um tempo, mas não é boa para esse tempo, mas acabou. Eu não estou falando de fundamento, irmão. Estão entendendo o que eu estou falando? Eu não estou falando de fundamento, eu estou falando de estrutura. Pedro estava rejeitando por causa dos seus conceitos, das suas estruturas mentais, por causa daquilo que ele tinha aprendido que era bíblico. Os sacerdotes, os fariseus não estudavam a Bíblia? Eles não estudaram Isaías, o profeta messiânico? E profeta Isaías, se é o profeta messiânico, ele passa a maior parte do seu livro falando de quem? De Jesus. Os fariseus estudavam, os escribas estudaram, mas quando aquilo que eles estudaram tomou forma, eles não conheceram. Será que eles leram o livro errado? Não, o livro estava certo, a estrutura estava errada. Não pode ser de lá, não. Veio de Nazaré, não pode ser de lá. Não pode ser de lá. Não pode ser de lá. Ei, deixa eu te falar, Deus não cabe na sua cabeça. Deus não cabe nos seus programas. Deus não cabe nos seus esquemas. Deus não cabe, sai daí. Lembra quando a estrela apareceu para os reis magos? Os reis magos iam ser conduzidos pela estrela até onde? Até onde? Até o menino Jesus. Quem é a estrela? A estrela é um tipo do Espírito Santo. E eles começam seguindo quem? A estrela. Só que de repente eles aparecem lá na casa de Herodes, lá no palácio. Deixa eu te perguntar, a estrela errou o caminho? E o que eles foram fazer no palácio de Herodes? A estrela ia levar eles para onde? Não era para a manjedoura? O que eles foram parar no palácio de Herodes? É que eu acredito que no começo eles seguiram a estrela, depois eles entraram no conceito. Eles pensaram, até um caminho eles foram seguindo a estrela. Depois eles falaram, não, a gente já sabe o caminho. É rei, se é rei só pode ter nascido num palácio. Uau! Todo mundo começa seguindo a estrela. Chegaram lá no palácio, falou, tudo bem, Herodes? Viemos aqui ver o menino. Herodes falou, que menino? E os reis magos perguntaram, como assim? A estrela nos guiou. Eu te pergunto, a estrela criou eles? Não. Eles olharam para aquela riqueza, para aquele luxo, ainda que os reis magos também eram ricos. Olharam e falaram, rapaz, a gente errou. Amanhã cedo a gente, problema é que alguns de nós erramos o caminho, mas nos embriagamos com o palácio de Herodes. E a gente não tem coragem de sair de lá.
Os reis magos passaram só uma noite quando viram que Jesus não estava. Deixa eu te falar para você. Não importa se está bom. Se Jesus não está, é hora de mudar. E quando eles decidiram sair do palácio de Herodes, a estrela estava esperando eles novamente. Eu quero te dizer que o Espírito Santo ainda está esperando para aqueles que querem voltar para a rota. Para aqueles que querem voltar para a rota, o Espírito Santo ainda está dizendo: se você estiver disposto a soltar as suas estruturas, se você estiver disposto a abrir mão de tudo que você criou de estrutura, eu te levo. Eu te levo. Lembra quando Jesus montou no jumentinho e entrou em Jerusalém? Lembra? Hosana nas alturas, não é? Imagine. Eu nunca fui em Israel, mas você imagine que ele chega com o jumentinho e tinha um cruzamento. Para a esquerda era o palácio de Herodes, para a direita era o templo. Todo mundo está gritando que ele é rei. Você acha que ele deveria ir para onde? Ele deveria tomar o quê? O palácio. Mas ele dá a seta no jumentinho e vai para o templo. E quando ele entra no templo, ele vira as mesas. Eles expulsam os cambistas. Por que Jesus não foi corrigir a corrupção do palácio? Porque não existe uma corrupção maior do que a corrupção da igreja. Então Jesus não vai corrigir lá fora se ele não corrigir aqui dentro. Você quer ver uma igreja viva e avivada? Precisamos de famílias e casas avivadas. A sua casa não é um reflexo da igreja, a igreja é o reflexo da sua casa. Antes de Deus criar uma igreja, Ele criou uma família. Ainda que Eva é a tipologia da igreja, Deus não começa com a estrutura, Deus começa com a família. O avivamento que Deus quer fazer nessa nação tem que começar na nossa casa. Tem que começar com a nossa casa, com os nossos filhos, com os nossos casamentos. Não é hora mais lá em São Paulo, na Cracolândia. Quando a gente vai na Cracolândia, os jovens que estão lá, o nome dele é Pedro, é Tiago, é Tomé, é Felipe. Meu Deus, quem é que colocou esse nome nesses meninos? E você vai ver que eles são filhos de crente. Eu não quero me perder na estrutura. Eu não quero me perder na demanda do ministério. Eu amo o Senhor, eu amo pregar, eu amo tudo. Mas escute, eu não fui criado para fazer, eu fui criado para me relacionar. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Mais importante para mim não é isso daqui. Mais importante para mim não é isso daqui. Mais importante para mim é Ele. Ele é o que eu tenho de melhor. Ele é o que eu tenho de melhor. Ele é o que eu tenho de melhor. Esse é o tempo? Obrigado. Ainda tem? Pastor, eu tenho um chamado. Quando eu estou viajando, que alguém me pergunta chamado, eu falo: o que é chamado? Eles falam: pastor, eu tenho um chamado para ser pastor. Eu falo: isso não é o seu chamado. Ele fala: não. Eu falo: não. Eu tenho um chamado para ser ministro de louvor. Eu falo: isso não é o seu chamado. Se eu quero saber o que é chamado, eu preciso estudar a lei da primeira menção. Quando é que a palavra chamado aparece na Bíblia? Aí você vai saber o que é verdade. Sabe quando é que a palavra chamado aparece na Bíblia? Quando Adão pecou. Deus aparece no jardim e chama ele: Adão, cadê você? Sabe o que é chamado? Chamado primeiramente não é ir, é voltar. Volta. Não tem ide sem fique. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido.
Ministério não se começa fazendo, ministério começa se rendendo ao Senhor. Eu preciso voltar para o meu lugar de encontro, eu preciso voltar a me apaixonar por Ele, eu preciso voltar a amar mais a Ele do que o púlpito, do que o ministério. Eu preciso voltar a ter fome por Ele. Pastor, o que é jejum? Jejum é deixar de comer. Não, isso é dieta. Jejum não é deixar de comer, isso é dieta. Não é deixar de comer, não. Jejum é trocar o cardápio. Jejum não é ficar sem comer, isso chama-se dieta. Jejum é quando a comida da terra não te sacia mais e você passa a se alimentar da comida do céu. É o que Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. Chega uma hora que a comida da terra não te satisfaz mais, que a bebida da terra não te satisfaz mais. Aí você passa a comer dos céus, você passa a beber do céu. Que o Senhor possa gerar nesses dias em nós uma fome por uma comida que a terra não tem, uma sede por uma bebida que a terra não tem. Eu tenho orado por essa fome, eu tenho orado por essa sede, algo que a terra não tem para dar para você. Você está disposto a soltar as estruturas? Mas sempre foi assim, não é mais. O Senhor sempre fez assim, mas eu vou fazer diferente. Eu soltei o ministério de 25 anos e fui me tornar um obreiro no Mevan Campinas. Acostumado a ser pastor, chegar, muda isso, mexe aquilo. Agora eu não mando mais em nada. Nada. E um dia eu recebi uma mensagem no meu Instagram. Um rapaz perguntou de onde que eu era, e eu disse para ele, ele falou: eu queria almoçar com você. Eu fui almoçar com ele, ele falou: eu sou um empresário, eu estava no resort no final de semana, e eu fui para o quarto, e fui procurar uma mensagem na internet para ouvir, e apareceu o seu nome, eu fui ouvir você, e eu não consigo parar de te ouvir. Eu falei: sim, mas e daí? Ele falou: você não quer, eu reúno os empresários aqui, você não quer vir ministrar para a gente não? Eu falei: não, cara, eu não sou coach não. Ele falou: não, mas eu não quero coach não, eu quero que você venha com a Bíblia e prega para a gente. Eu falei: não, assim eu vou. Quanto você cobra? Eu falei: eu não cobro. Você só vende o que tem preço, o que tem valor, você não pode vender. Você só pode vender o que tem preço, o que tem valor você não vende. E começou com 7 empresários. Hoje nós somos 31 empresários. Eu lidava com os irmãos da igreja, que eu ajudava eles a organizar uma vida com um salário mínimo e 2. Agora eu aconselho homens que têm empresa de milhões. Eu falei: Deus, o Senhor não é gente. Aí, você agora deixa eu te falar. Aonde eu estou me reunindo está a 10 minutos da igreja que eu era. Por que enquanto eu estava lá, eu nunca fui chamado para estar aqui? Porque eu não posso derramar vinho novo em odres velhos. Eu quero derramar algo novo, mas eu preciso romper com as antigas estruturas. Eles me ligam e perguntam: pastor, o que é que você está precisando? Eu falo: cara, o que eu preciso, você não tem dinheiro para comprar não. Como assim, pastor? Eu falo para ele: cara, eu fico nu para Deus, para não ficar nu para homem nenhum. Nós precisamos de um evangelho dos céus. Você está entendendo isso? Eles querem comprar, eles querem pagar. Preste atenção. Preste atenção.
Deus rompeu com as minhas estruturas. Ele está me colocando em lugares que eu nunca imaginei. E se amanhã Ele falar, solta, eu solto de novo. Solta, eu solto de novo. Queridos, o que a gente não pode soltar é Ele. O que a gente não pode tirar os olhos é dEle. Escute, o que você não pode soltar é Ele. Ministério não é o meu meio de aposentadoria. Eu não trabalhei por uma igreja, eu trabalhei pelo reino. Eu não trabalhei por uma estrutura, eu trabalhei para Ele. Eu não sou contra você envelhecer, não é disso. Eu estou falando quando a gente se prende por causa disso. Digno é o obreiro do seu salário. Os céus não estão fechados não, irmão. Eu estou encerrando. Os céus não estão fechados. Os céus não estão fechados. O Brasil está às vésperas de um avivamento. Por que o senhor acha isso? Porque todo avivamento começou em meio ao caos. Todo avivamento aconteceu. O cenário do caos está quase pronto. Assim que o cenário ficar pronto, Deus vai dar o play. Você vai ver. O avivamento que Deus vai derramar no Brasil não vai carregar nome de uma igreja. O avivamento que Deus vai derramar no Brasil não vai carregar nome de um ministro de louvor. O avivamento que Deus vai derramar no Brasil, o avivamento que Deus vai derramar no Brasil não cabe numa estrutura, numa igreja, num ginásio. Não cabe. O que Deus vai fazer não vai carregar outro nome, a não ser o nome de Jesus. É o nome dEle, é o nome dEle, é o nome dEle, é o nome dEle. Por favor, se coloque de pé, por favor. Por favor, por favor. Pastor, Deus está me levantando. Deus não está levantando ninguém, meu filho. Deus está levantando Jesus. E quando eu for levantado, eu trairei muitos a mim. Ele não está levantando ninguém, Ele está levantando Jesus. Ele está levantando Jesus. Eu quero que você, por favor, deixa eu te falar uma coisa. Eu viajo pelo Brasil desde 2012. Já ministrei em muitos lugares. Olhe para mim. Mas eu nunca encontrei aqui o que eu encontro lá no meu quarto. Eu aprendi que aqui em cima é o lugar de refletir o que eu gerei lá. A nossa plateia deve ser um só. É para Ele. Nós devemos viver só para Ele. Aqui precisa reverberar, aqui precisa refletir, no seu trabalho, na sua empresa, nos seus negócios, precisa refletir. Mas eu não vivo por causa do ministério, eu vivo por causa dEle. Eu não sei quantos de vocês, mas eu quero acabar com as demandas da minha vida. Eu quero viajar menos. Eu quero ser mais cirúrgico. Atirador de elite, sabe? Só um tiro só é na cabeça. Eu não quero, não, é pouquinho. Mas eu quero ser cirúrgico, não quero me movimentar muito. Eu quero sentir o cheiro dele. Eu quero voltar a ouvir a sua voz. Nós não podemos ser um ministério de Eli, o qual ficou cego e obeso, o qual ele não ouve mais, ele ficou surdo, ele ficou obeso. Será que os nossos conhecimentos intelectuais não têm nos tornado obesos? Será que as nossas faculdades intelectuais, frutos do conhecimento do bem e do mal, será que a gente está ouvindo a voz dele? Será que a gente pode cantar como a nossa irmã Ludmila cantava? Já é madrugada, eu já estou deitado, mas eu ouço Deus me chamar. Ah, meu Deus, feche teus olhos e libera um suspiro do teu coração de fome e de sede pela presença dEle.
Deus vai mexer com as nossas estruturas. Deus vai mexer com as nossas estruturas. Sopra, Espírito Santo. Sopra, Espírito Santo. Sopra, Espírito Santo. Eu não sei se você quer sair do seu lugar rapidinho. Se você quiser sair do seu lugar como um ato de entrega ao Senhor, sai do seu lugar e vem correndo. Não se preocupe com ninguém, não, é você. Isso, vai se espalhando, se espalhando, se espalhando. Talvez você não saiba nem o que falar.